Ok, pessoal? Nessa letra M, eu sei que pode parecer um pouco complexa, tá? Mas é um excelente exercício para a gente praticar aí, que vocês vão perceber que tem meio que uma balandragem ali que a gente precisa saber, e o problema dessa questão não é nem a parte de integração, mas o processo que a gente tem que fazer antes de integrar, que é mexer com matemática básica, tá? Mexer com frações, mexer com raízes. O que a gente vai ter que fazer aqui para resolver essa letra M? É o seguinte, ó, primeiro de tudo, percebam que eu tenho na parte de cima aqui, ó, várias somas e subtrações, né? E esse cara que está aqui embaixo, ele vale tanto para o x ao quadrado, quanto para o 4x, quanto para o menos 4. Então, ele seria a parte de baixo que é comum aos três termos, né? A gente vai falar que é o denominador comum. E eu posso representar esse cara de uma outra forma. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre raiz de x, mais 4x sobre raiz de x, menos 4 sobre raiz de x, ok? Por que eu posso fazer isso? Perceba que esse cara aqui, ó, ele é o denominador comum, ele é a parte de baixo da minha fração que é comum a esses três termos. Então, eu representar assim ou assim dá no mesmo, tudo bem? E aí aqui agora, o que eu vou ter que fazer? Sempre que eu mexer com raiz, gente, seja para derivar, igual a gente já viu na segunda prova de Mate 4,6, quanto para integrar, que vai ser agora na terceira prova, sempre que eu mexer com raiz, eu vou ter que manipular. Como? Pensa comigo aqui, ó. Aqui uma propriedade, para quem não sabe, é essa aqui, ó. Nos itens anteriores, eu chamei isso aqui de regra do sol e da sombra. Eu até brinco ali com alguns alunos ali da tutoria, que essa aqui é a regra do sol e da sombra. Mas é basicamente uma regra que existe de modo que a gente possa transformar alguma raiz qualquer em uma potência, tá? E aí a gente consegue integrar uma potência. Por isso que a gente tem que fazer essa transformação primeiro. Então, nesse caso aqui, raiz de x é o mesmo que x. É isso aqui, ó. Raiz de x é a mesma coisa. Como aqui é uma raiz quadrada, o número que fica aqui nessa posição a gente chama de índice da raiz, ok? Índice da raiz. O índice da raiz aqui é 2. E a potência que está dentro aqui da minha raiz, ó, que está elevando o x, é como se fosse 1. Como não aparece nada, x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Então, quando eu tenho a raiz quadrada de x, se eu quiser transformar em potência, isso aqui vai ser x elevado a 1 sobre 2. Tá? Por isso que chama a regra do sol e da sombra. Se você pensar que está batendo um sol aqui, ó, está batendo um sol em cima dessa minha equação aqui, ó, o que está acontecendo com esse cara aqui? Quando eu tenho raiz, o 2 está no sol e o 1 está na sombra. Quando eu transformar da raiz para potência, eles vão simplesmente trocar de posição. Então perceba que o 1, que estava na sombra, foi aqui para o sol. Enquanto que o 2, que estava no sol, foi aqui para a sombra. Beleza? Então essa que é a regra do sol e da sombra. Você pode... você não precisa se preocupar muito com esse nome, tá? É só um nome informal mesmo, só para ajudar o pessoal a se lembrar. Mas saiba que qualquer raiz a gente pode fazer esse processo aqui, tá? A gente vai usar ele bastante para integração. Então, raiz de x, vou transformar em x elevado a meio. Beleza. O que eu faço agora? Aí eu tenho que saber também mexer com divisão de potências de mesma base, ok? Perceba que nesse primeiro caso aqui, ó, eu estou dividindo duas potências em que a base é o x. Na divisão de potência de mesma base, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já coloquei essa propriedade aqui. X elevado a A sobre x elevado a B é uma divisão de duas potências em que a base é x. Então, divisão de potências de mesma base, eu preservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ser esse expoente menos esse aqui de baixo. Traduzindo, então, para o nosso exercício aqui. Se eu tenho x ao quadrado dividido por x elevado a meio, isso aqui vai ser x elevado a 2 menos meio, ok? Eu vou repetir a base que é x e vou subtrair os expoentes. E aí 2 menos meio, você pode fazer da forma aí que você achar mais fácil, tá? 2 é a mesma coisa que 4 dividido por 2. Fazendo dessa forma é só operar esses dois caras aqui de cima. 4 menos 1, 3. Então aqui é x elevado a 3 sobre 2.
dividido, ou melhor, não, não é dividido sobre 2, tá? Muito cuidado. Aqui a gente não está integrando, tudo bem? Aqui a gente só está reescrevendo esse cara aqui. Então, esse cara é só igual a x elevado a 3 meios. E aí para por aí, tudo bem? Mais 4. E agora aqui eu vou fazer essa operação aqui, ó. X dividido por x elevado a meio. Perceba que como não aparece nenhum expoente aqui, ó, é como se fosse 1. Então, eu tenho x elevado a 1 sobre x elevado a meio. Divisão de potências de mesma base, preserva a base e subtrai os expoentes. E aí, 1 menos meio vai dar 1 meio. Tudo bem? Você pode fazer essa operação aí, que vai dar 1 meio. Então, aqui vai ser 1 meio menos. E aqui, ó, por fim, outra coisa que eu posso fazer com esse x elevado a meio aqui, ó. Eu posso jogar essa potência para cima. Sempre que eu jogo uma potência para cima, eu mudo o sinal do expoente. Então, no lugar aqui, ó, o 4 eu só repito. No lugar de x elevado a meio na parte de baixo, se eu jogo ele para cima, vai ficar x elevado a menos meio dx. Tudo bem? Perceba que isso aqui a gente já sabe integrar. É só utilizar a regra ali de integração de potência, que a gente já viu anteriormente, todos esses exemplos aqui desse número 1. Vai ficar x elevado a 3 meios mais 1, que vai dar 5 meios, sobre 5 meios. Então, sobre 5, o 2 eu já subo aqui. Mais 4, x elevado a 1 meio mais 1, que vai dar 3 meios, sobre 3 meios. Então, sobre 3, o 2 eu jogo ele para cima multiplicando. E eu, inclusive, já posso multiplicar com esse 4 aqui. 4 vezes 2 dá 8. Menos 4, e agora eu vou integrar x elevado a menos meio. Vai ficar x elevado a menos meio mais 1, que vai dar 1 meio, sobre 1 meio. Então, sobre 1, e aqui em cima eu jogo um 2. Posso pegar esse 2 e já multiplicar por 4, vai dar 8 também. E dividido por 1 eu nem preciso representar, né? Então, pronto. Esse é o nosso resultado final, desde que, claro, você coloque mais C. Tranquilo? Então tá aí, nossa questão resolvida, mais uma resolvida. Vamos agora para a letra N, beleza?